Fala, Tanaka, e você já percebeu que os verdadeiros ricos são quase invisíveis e que, inclusive, aquele cara que pode estar atrás de você agora na fila do supermercado, de chinela havaiana, zoado, shortinho, sem vergonha, pode ser o cara mais rico do rolê? E tem muita gente que tem Porsche e fala, meu Deus, cara, ricaço, pode ser um dos caras mais endividados. E nesse vídeo eu vou te contar 12 hábitos dos discretamente ricos que podem mudar o seu jeito de ver a riqueza e ver a vida também. E no final você vai perceber que não se trata de mais nada a não ser inteligência financeira e bons hábitos. Eles são discretos e evitam ostentação. Milionários de verdade, vocês estão ligados, né, Tanacão? Não precisam provar nada pra ninguém. Enquanto tem muita gente que acaba parcelando um carro de luxo para provar alguma coisa para nem sei quem e talvez nem consiga pagar. Os milionários discretos, eles andam de carro relativamente velho e obviamente está tudo quitadinho, bonitinho. O maior exemplo desse universo, talvez extremo, seja o Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos desse mundo e anda com o mesmo carro há 250 anos. Que é outro exemplo, o velho Bars tem uma Saverona e um Tigo, Tanacão. É isso mesmo, o velho Bars tem um Tiguzeira. Então a gente pensa, né, que o cara que tem um carrão necessariamente é o mais rico. E não necessariamente é essa a regra. Aqui no escritório mesmo a gente tem vários casos que você olha assim, um maluco de carro, dá até vergonha. Fala, mano, como esse cara teve coragem de vir aqui para esse evento com esse carro? E aí normalmente é um dos caras mais ricos do evento. Então não necessariamente se trata de você ficar ostentando. O negócio é ficar tudo quietinho, Tanacão. E sabe por que os ricos fazem isso? Porque eles sabem que o dinheiro é só uma ferramenta e não um troféu para ser mostrado a zóio. Já que eles não gastam à toa, sabe o que eles fazem para o dinheiro crescer? Eles investem em investimentos chatos, porém muito inteligentes. Nada de betezinha, nada de tigrinho, nada de apostas malucas e nada principalmente da meme coin do dia, que sempre coça o nosso dedinho pra gente investir, esperando se pá um dia talvez pegar a onda que nunca vem, Tanacão. E eles fazem, os verdadeiros ricos e discretos, investimentos no feijão com arroz, papai com a mamãe dos investimentos. Eles investem em ETFs, fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos, renda fixa mais longo, uma NTNB, por exemplo, mas sempre com essa consciência de que dinheiro não é questão de emoção, e sim questão de constância. Você investir sempre bonitinho, perenemente, diversificando seus investimentos. Eles nunca investem no hype porque eles querem ficar rico de verdade e não rico de histórias tristes, histórias de que conheceu alguém que ganhou não sei quantos reais ou milhões de reais em algum joguinho ou alguma meme coin do momento. E já que eles não investem em coisas do momento, do hype, como será que eles escolhem ou fazem para saber onde colocar o seu dinheiro? Eles observam e aprendem o tempo todo. E os discretamente ricos, adivinham, não perdem tempo com novela, com Facebook, Instagram, TikTok, Cidade Alerta, Big Brother, milhares dessas coisas que roubam toda a nossa atenção e principalmente energia. E além disso, acaba não acrescentando ou acrescentando muito pouco à nossa vida, Tanacão. Eles perdem tempos, principalmente com documentários, livros, principalmente livros, porque no livro é a forma mais inteligente e mais barata de você absorver conhecimento. Fora aqui o YouTube, que no YouTube tem muito vídeo topzera, como esse que o japonês está fazendo, e que com certeza quem está assistindo aqui já está dando passos rumo à riqueza ou já está incomodado com a situação atual e precisa mudar e precisa aprender bebendo direto da fonte, Tanacão. Então esses malucos perdem tempo com o que realmente importa. Esses caras acabam focando muito naquele princípio, tá ligado, Tanacão? De que os sábios são aqueles que aprendem com o erro dos outros e por isso escutam muito antes de tentar alguma coisa para não cometer os mesmos erros, porque o erro normalmente custa caro e por isso esses caras evitam ao máximo ter erros caros ou que podem ainda levá-los à ruína. Agora tá na moda de falar esse negócio, isso aqui é o termo que nos leva à ruína e de fato esses caras evitam o máximo esse tipo de erro que pode ser o slackline fatal da vida ou de qualquer negócio que esse cara tá fazendo. E por isso também dificilmente um cara desses vai cair em algum golpe financeiro, que a gente sempre vê o espertão pensando assim, né, Tanaka? Falar, conheço um tio, conheço um vizinho, conheço o quê, eu não sei quanto, promessa de ganho garantido em renda variável, o tigrinho, ou acha que com 10 mil reais, com investindo qualquer coisa,
vai deixar lá para sempre e o negócio vai crescer. Infelizmente, não é assim a jornada da riqueza, né? É construída, é batalhada e por isso que esses caras sabem justamente o que tem que fazer e colocam esforço nisso para que lá na frente eles colham todo o tirico-tico que foi plantado um dia. E se você está sempre aprendendo, plantando, pensando antes de agir e agindo, você já está na frente da maioria das pessoas, vocês estão bem ligados, né? Justamente como os discretamente ricos fazem. E se tem uma coisa que os discretamente ricos sabem fazer bem, é justamente isso, ter paciência e consistência. Sabe aquela pressa que todo mundo tem de ficar rico rápido? Esses caras não têm. Eles sabem que o dinheiro é uma plantação, é uma maratona e não uma corrida de 100 metros. E por isso eles sabem que tem que focar em plantar ou dar um passo de cada vez para que lá na frente, sim, venha a colheita. E o maior exemplo, de novo, disso tudo é o Warren Buffett. Inclusive, a sua maior fortuna, ou a maior parte da sua fortuna, viessem apenas após os 70 anos de idade. Foi isso que ele contou para o japonês lá em Omaha, quando eu fui tomar um café com ele. Mas será mesmo, Tanakão, que eles são passivões assim? Só esperam o tempo passar? Não. Tem mais um segredinho dos ricões. Os ricos discretos já sabem como funciona o jogo e as ferramentas para você poder jogar o jogo. Inclusive aqui no Brasil é um jogo dificílimo de você usar, mas principalmente eles evitam muito em pagar imposto desnecessariamente. Por exemplo, eles investem em fundo imobiliário ou quando investem em uma casinha, depois na hora de você vender, eles já compram outro imóvel, porque aí você tem um segredinho dos impostos. Você conhece o segredinho? Conta aqui embaixo para nós se você conhece ou não. Eles investem também em ações pagadoras de dividendos ou nunca vendem suas ações também e carregam eternamente, justamente para evitar pagar imposto desnecessariamente. Inclusive, os Mega Powers Boyzões se preocupam com sucessão patrimonial, que é um negócio que, se você é pai ou se você é filho, você deveria saber. Vou deixar até aqui embaixo um e-book falando sobre sucessão patrimonial, que foi uma coisa que eu descobri extremamente tarde na minha vida, porque até um tempo atrás eu só ia ser, talvez ainda seja só herdeiro das dívidas do Pedrão. Tem uma coisa, especialmente aqui no Brasil, que todo mundo tem muito preconceito, porque tinham muitos produtos ruins lá atrás, lá no passado, que fazem você economizar uma puta grana na categoria PGBL, Previdência Privada. Inclusive, já fiz um vídeo aí mostrando a previdência do Primo Rico um ano depois. Será que tá boa? Será que tá ruim? Vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. Agora, Tanakão, tem um hábito desses caras que hoje em dia está cada vez mais sendo considerado um superpoder, porque eles sabem controlar a sua atenção e também a sua energia. Eles não desperdiçam tempo e principalmente energia mental com os lixos que a gente tem hoje em dia por aí. E o Tim Ferriss, no livro Trabalhe 4 horas por semana, ele chama esse trem de dieta da informação, onde ele ensina que basicamente todo tipo de informação necessariamente gigante, que já estourou todas as bolhas, vai chegar até você necessariamente. Ele cita alguns exemplos de você perguntar para o garçom o que está acontecendo todo dia ou em alguma banca de jornal, por jornaleiro, e com certeza ele vai te passar ali um resumão do que está demais acontecendo. Ele só faz isso algumas vezes, porque não sei se você já percebeu, a maioria das informações que você consome não vão fazer diferença alguma na sua vida. E os discretamente ricos fazem isso de algumas formas, né? Eles utilizam alguns hacks do dia a dia para poder não consumir, não se entupir desse lixo que vai levando nossa energia embora, como por exemplo, deixar o celular fora do quarto antes de dormir, não começar o dia nem com WhatsApp e nem com rede social, porque vão te inundar de coisa desgraceira ou preocupações que você não necessariamente precisava saber. Um hábito que mudou muito a minha vida e principalmente esse negócio de controlar a energia foi saber o que eu tenho para fazer no dia seguinte, na noite anterior, ou até na noite anterior, né? Algumas vezes eu faço antes de sair do escritório e outras vezes eu faço antes de dormir. Não tem regra. O importante é você fazer antes de dormir. Antigamente eu comecei com 3 coisas mais importantes para fazer e hoje em dia eu tento deixar ali o que é urgente em primeiro lugar e depois tentar trabalhar tudo o que é importante
para o importante não virar urgente no próximo dia. E eu utilizo o Notion Calendar para isso, e aí eu consigo fazer uma gestão bastante eficiente do meu dia a dia. E isso tudo é para você ter mais clareza, inclusive isso nos leva a um hábito essencial, que é ter clareza do propósito do dinheiro. Esse tema de dinheiro é muito discutido, principalmente aqui no Brasil e países como nossos, né, que normalmente a gente nega dinheiro, acha que os ricos são malvadões e milhões de crenças que são imputadas à nossa cabeça, principalmente após a Revolução Industrial, onde teve basicamente uma segregação entre classe trabalhadora e os patrões. Isso acabou nos afetando de um certo modo, em alguns casos, como do japonês também, que vem de uma família bem humilde, muito na veia, Tanakão. A minha mãe até hoje comenta que tem algumas igrejas de burguesas. É um termo utilizado, talvez os novinhos nem saibam o que é isso, mas é utilizado para dizer que ela se sente deslocada da burguesia, dos boizões, e ao contrário, na verdade, é sobre ter dinheiro e principalmente o propósito desse dinheiro, né? Ter dinheiro é ter liberdade, principalmente, e obviamente com essa liberdade também traz toda a segurança de você não depender de chefe, não depender de governo, não depender de nada, e só de você e do seu dinheirinho. Por isso que você precisa trabalhar para ter essa tal liberdade e não virar refém do dinheiro, que é essa que é a grande dificuldade ou grande abismo que nós aqui brasileiros enfrentamos, né? A gente tem ultra dependência do dinheiro porque a gente depende do dinheiro para sobreviver e, como eu falei, com todas essas crenças amarradas na nossa perna, fica cada vez mais difícil correr essa maratona da riqueza. Agora, quando você já sabe o propósito de juntar o seu dinheiro, fica tudo mais fácil. No final do dia, no longo do caminho, você vai perceber que não é sobre coisas materiais, e sim sobre todas as outras coisas que o dinheiro pode trazer. E aí sempre tem aquela velha discussão de que dinheiro não traz felicidade. Aí o pessoal fala, não, ele manda trazer. Porque de fato não necessariamente um rico vai ser feliz, porque no final do dia ele não tinha um propósito para aquele dinheiro. E é difícil mesmo você se encontrar no longo dessa jornada, porque você pode se deslumbrar, achar que dinheiro vai comprar tudo, e infelizmente vocês estão ligados, independente de quanto dinheiro você tem, vocês estão ligados que dinheiro infelizmente não compra tudo. Por isso que vocês têm que ter um propósito claro para o dinheiro, coloca nome nas suas metas, coloca nome de tudo, e aos poucos você vai encaixando aí a sua vida dentro dessa rota de propósito do dinheiro. Agora, a dúvida é como esses caras, esses discretamente ricos, fazem para não desviar desse propósito. Eles têm um sistema e não apenas uma meta isolada. Enquanto muita gente foca apenas em juntar 1 milhão ou fazer algum outro objetivo isolado, eles têm sistemas para isso acontecer, né? Então, normalmente, quando você pensa, você pode pensar numa meta grande, né, no objetivo maior, e distribuir isso em pequenos passos. Tem alguns sistemas que eu acho que fez até com que a corretora do Japão, KK Investimentos, se você não tem conta aqui, Tanakão, tá brincando demais, ó, ajuda gratuita com seus investimentos a partir de R$40 mil. Tá o link aqui embaixo. Quer ajuda, consultoria que minha equipe liga para você. Fez com que a EQI se destacasse dos demais foi utilizar o método Falcone, que acaba fazendo um desdobramento, aquela espinha de Chicago, para você chegar num problema raiz, que eles chamam, né? Então você pega um problema maior, ou meta maior nesse caso, R$1 milhão, beleza. Quanto eu consigo juntar por mês? Aí você fala que beleza, desdobra. Aí você vai desdobrando até poder chegar numa causa raiz. De repente você vai descobrir que é porque você está gastando dinheiro demais com assinatura. Ou não, porque você tem que ajudar a sua família. E aí normalmente a gente chega na conclusão de que a gente tem que ganhar mais dinheiro. Então esse normalmente é a causa raiz. Aí você vai pegar essa causa raiz, vai tentar achar soluções para ela, né? Se eu não ganho mais, precisa aprender a fazer renda extra na internet, lavando louça no final de semana, entregando pizza, fazendo iFood, fazendo Uber, milhares de jeitos dá para você fazer hoje em dia, mas você precisa chegar e desdobrar nesse sistema para você conseguir alcançar os seus objetivos e suas metas pessoais. Isso vai desde juntar dinheiro até aprender um novo idioma, até você conseguir organizar um orçamento também. Desde que você ache um furo nesse orçamento, você vai desdobrando também para chegar nessa sua causa raiz, e aí obviamente você constrói um sistema para chegar bonitinho na sua meta. Isso tudo é no pianinho, sem contar para ninguém, sem alardes. Eles compartilham no máximo com pessoas que eles sabem que vão agregar nessa caminhada. Pode ser o seu brother, mas normalmente está no cônjuge, né? No patroa, na patrona, tanaquinha e no tanacão, que vão estar do seu lado correndo junto a essa
maratona que não para. Mais uma coisa que eles também fazem, ó, no pianinho e que acaba que ninguém percebe é que, de fato, eles não precisam e nem tentam impressionar ninguém. E os discretamente ricos, por ter esse desprendimento, eles não se importam com opinião alheia nenhuma, Tanacão. Eles vão lá e não gastam com roupa de marca só para impressionar, não compram joias caras só para impressionar, relógios caros só para impressionar, e o carro que é o maior exemplo, que inclusive a gente já falou, porque eles não precisam impressionar. Agora, eles podem gastar com carro, com roupa, com joia, com relógio, desde que isso tenha um objetivo na vida deles, que isso seja importante para o próximo passo, que não necessariamente é. Às vezes é, às vezes não é, na verdade. Tem sempre a história do Felipe Tito, comprou um carrão e conseguiu gerar 1000 vezes mais valor na vida dele. Mas quantos Felipe Titos você conhece aí na sua vida? Uma coisa muito comum em nós, meros mortais aqui, principalmente que veio ascendendo socialmente, é ter acesso a marcas. Mas você tem que pensar se de fato ter um logo estampado na sua camisa barra camiseta vai te trazer algum benefício e às vezes nem traz, na verdade. Então, muitas marcas hoje em dia já nem tem mais logo, porque não importa o logo, porque a maioria das pessoas hoje em dia, esse conceito veio da Uniqlo, lá do Japão, que não tem marca nenhuma, você não vê camisa da Uniqlo, nada, 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 é só uma camiseta de muito boa qualidade, moletom de muito boa qualidade, calças, meias com tecnologia japonesa sempre, e eles vendem igual uma vaca doida. Você tem que ver a ação da Uniqlo bombando, meu Deus do céu até. Vocês conhecem a Uniqlo? E aqui no Brasil, recentemente, teve também a ascensão da Insider, que é mais ou menos o mesmo conceito, né? Eles vendem roupa boa, de qualidade, e não está escrito Insider aqui. Também está vendendo feito uma vaca doida. Então, a gente aqui que veio de classe baixa, na verdade, a gente tem muito apego à marca, mas será que de fato ela agrega alguma coisa na sua vida? Eu dificilmente uso alguma marca ou ostento alguma marca, porque eu preciso de uma publizinha também, mas não é por isso, porque não faz diferença o japonês ser um outdoor dessa marca, eles não estão me pagando agora. Tem algumas marcas que sim trazem valor para a imagem do Japão. Aí sim eu faço questão de falar e mostrar, porque eu sei que tem esse valor percebido no tempo. Agora, algumas outras, mano, pode estar te jogando para baixo ao invés de te jogar para cima. Por falar em tentar não agradar, tem umas coisas que eles definitivamente nunca fazem, que é seguir a manada. Está todo mundo comprando alguma ação ou criptomoeda hoje em dia só porque está subindo? Normalmente esses caras estão olhando para outra ponta do que não subiu, porque isso é muito óbvio na cabeça deles, mas é difícil muita gente entender. Isso é um exemplo muito bem percebido quando a gente fala de um imóvel, né? Se comprar um imóvel quando está caro ou quando está barato. Obviamente que um imóvel você quer comprar quando está barato, mas um fundo imobiliário quando está caindo, ninguém quer comprar. Uma ação quando está caindo, ninguém quer comprar. E normalmente são nesses períodos que são formados grandes fortunas, Tanacão. E aí, eu sempre falo que governos que trazem muito risco para a Bolsa de Valores, por exemplo, são os governos onde são os pais dos ricos e não pais dos pobres, porque a renda fixa vai estar boa, a ação vai estar boa para comprar, fundo imobiliário vai estar bom para comprar, ETF, criptomoeda e assim por diante. Então, tem que ficar muito ligeiro nesses momentos de pânico para você não panicar e aí de contra com a manada e contra esse efeito manada que sempre acomete o coração dos emocionados. A grande regra que nunca falha é essa mesmo, né, de que o dinheiro flui da mão dos impacientes para quem tem paciência, da mão de quem tá muito power endividado e não consegue segurar de repente um carro, para quem tem o dinheirinho ali bonitinho e teve a paciência de esperar. Essa é uma lei e nunca vai mudar. Agora, tem um último hábito que amarra todas essas questões, que é esses mega power silenciosos e ricos. Eles constroem riqueza de forma discreta e sustentável. E eles sabem que riqueza não vem do dia para noite, não é sorte, não é loteria, pode até ser, mas normalmente não é. Isso é um processo, são sequências de hábitos que você vai fazendo todo dia, todo mês, durante anos e anos e anos, e lá na frente os pacientes silenciosos vão colher da colheita que vão plantando ao longo dos anos. E novamente isso é quietinho, perene, sem alardar muito, na verdade, que eles fazem e constroem todos esses impérios, desses milionários invisíveis que estão aí do seu lado e você nem sabe. Tanacão, você utiliza já algum desses 12 hábitos? Você concorda que é importante,
fazer ali, construindo a sua riqueza em silêncio, principalmente por causa dos parentes. Os parentes são perigosíssimos. Mas tem um exemplo muito mais prático do Morgan Housel, que ele conta que um faxineiro que é mega power zilionário fazendo justamente isso, construindo a sua riqueza em silêncio. E eu já fiz um vídeo onde eu mostro esse que é um dos melhores livros aí da psicologia do dinheiro, é bem legal aqui. E aqui no outro lado eu vou deixar um livro onde eu mostro a mágica dos 100 mil reais.